Olá a todos. Hoje nós vamos dar continuidade aqui à parte 2 dessa série Quem é o povo hebreu da Bíblia. E a intenção aqui é a gente chegar num ponto onde a gente vai falar da Bíblia como um contrato. Vocês vão entender o que eu vou estar falando. A parte de hoje a gente vai falar sobre as 10 tribos perdidas, que é o Reino do Norte. Então vamos lá. Israel era um país inteiro, certo? E aí houve uma guerra civil interna, basicamente, tá? Na linguagem de hoje, e separou o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Sul ficou chamado de Judá e o Reino do Norte ficou chamado de Israel. Então tinham 10 tribos, né, ao norte e a tribo de Judá, Benjamim e também Levi ao sul. Então tinham duas tribos, certo? Judá e em cima Israel. O pessoal da tribo do norte, da parte norte, era mais, vamos dizer assim, pecou mais, pecou antes e pecou muito. Tá? Então eles foram dispersos antes. E o pessoal da parte sul pecou, vamos dizer assim, mais tarde, uma quantidade maior, e eles foram dispersados depois. Tá? Então são duas tribos, são duas dispersões diferentes em duas datas diferentes. Bem diferentes. Pois bem, hoje a gente vai falar das 10 tribos perdidas do Reino do Norte, não do Sul. Do Sul era Judá, Reino do Norte Israel. Então onde estão essas 10 tribos aqui? Para isso, a gente vai utilizar esse livro aqui, do Joseph Riverwind, e de outros historiadores que viveram com índios. Então vai ser muito interessante. Tá? Então, antes da gente começar, essa semana eu estou avisando todo mundo, porque eu tinha falado que ia entregar várias coisas por e-mail para as pessoas que iam se cadastrar. Como eu já falei no primeiro vídeo, eu não consegui cadastrar todos os e-mails. Virou uma missão impossível fazer isso. Então eu contratei um serviço de e-mails. E quem tiver interesse em entrar nessa lista, eu vou estar enviando coisas por e-mail, etc. Tal. Inclusive, no mês que vem, eu vou estar começando a enviar, depois que completar a lista, as primeiras newsletters. E a primeira vai ser da Wellston Price Foundation sobre o magnésio. Vai ser interessante. Tá? Então quem tiver interesse, põe um e-mail aqui, não precisa pôr nome, não precisa pôr nada mais, só o e-mail. Clicar aqui, eu concordo, não sou um robô, clicar em assinar. Só que essa lista foi preparada de uma forma que não haja erro, para facilitar a minha vida. Então quem digitou errado o e-mail, ao invés de digitar com M no final, digitou com N, aconteceu alguma coisa, não vai receber. Por quê? Porque quando você cadastrar, você vai receber um e-mail, tá? Dizendo o seguinte, você deseja se confirmar para entrar nessa lista? Ó, o e-mail, confirme sua assinatura. Você vai ter que clicar aqui, ó, é grátis, tá? É zero, não precisa pagar nada. Mas você vai ter que clicar aqui, ó, sim, me inscreva nessa lista. E vai aparecer uma mensagem na tela. Obrigado por se inscrever, sua assinatura foi feita com sucesso. E aí sim você está na lista. Mês que vem você já recebe a primeira newsletter, ok? Grátis. Mas você precisa confirmar no e-mail. Não confirmou, não vai dar certo. Às vezes o e-mail vai para a caixa de spam. Procura lá, dá o seu jeito aí, dá seus pulos. O que vai dar mais trabalho para cada um, mas vai dar menos trabalho para mim, certo? O meu trabalho vai ser fazer os documentos que vocês vão receber. O trabalho de vocês é ir lá confirmar no e-mail. Vamos lá. Continuando aqui. Agora que já sabemos que Jerusalém está ocupada por gentios até o final, né, vamos descobrir pelas escrituras quem é o verdadeiro povo hebreu. Então vamos lá. Segundo as escrituras, o povo hebreu possui algumas características. Algumas, eu não vou pôr todas, algumas. Número 1. Foi espalhado por todas as nações como escravo. Está lá em Lucas, capítulo 21, versículo 24. Ele é pobre. Está aqui em Apocalipse 2, 9. Além disso, terceiro, está sob forte punição e sofrimento, certo? Apocalipse 3:10. É odiado por todas as nações, Lucas 21:23. Então tem essas características, a gente vai tentar olhar para essas características. Pois bem, houveram duas dispersões, como eu já falei no início. A do Reino do Norte, que se chama Israel, que tinham 10 tribos, e a do Reino do Sul, né, que é o Reino de Judá. 2 reinos tiveram dispersões diferentes, momentos diferentes. A tribo de Judá, Benjamim e Levi. Pois bem, no Reino do Norte, eles foram dispersos antes, a gente vai tentar entender eles hoje, tá? Na parte 2. A dispersão do Reino do Norte é descrita em 2 Reis 17 e é nos dada uma dica num livro apócrifo que é o 2 Esdras 13, 40 a 50. Pois bem, esse apócrifo, ele está na Bíblia, na versão da King James Version, né,
do ano de 1611. Então essa tem várias versões da Bíblia, vários tradutores, a gente sabe disso. Elas não foram escritas, a Bíblia não foi escrita em português, todo mundo sabe, não foi escrita em inglês pela primeira vez. E os livros da Bíblia eles eram todos separados, eles foram juntados, certo? E uma das versões da Bíblia é essa versão de 1611, da versão King James. E na versão King James de 1611 tem alguns livros apócrifos. Isso é interessante. Por quê? Porque eles escolheram alguns livros que tinham assim mais confiança, tinham informação que eles acham interessante e eles colocaram lá. Então está dentro da própria versão da King James. Tá? E esse apócrifo de Esdras a gente vai ler hoje, tá bom? Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 17, versículos de 5 a 7. Em seguida o rei da Assíria invadiu toda a nação, atacou Samaria e sitiou por 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou completamente Samaria e levou Israel cativo para a Síria. Ele os estabeleceu em Halá e junto a Rabor, rio de Gozã e nas cidades dos Medos. E isso ocorreu porque os israelitas tinham pecado contra Yahweh, o seu Criador, o seu Deus. Então está aqui. Teve um momento que o reino do norte, né, ele foi levado cativo para a Síria. Tá? Começou a dispersão aí. Pois bem. Por quê? Porque eles pecaram. Ok. E aí a gente vai ler alguns trechinhos de 2 Esdras, capítulo 13, versículo 40 a 50. Ok, então vamos lá. O que aconteceu basicamente aqui é o seguinte. O rei, olha só, Oséias, também está aqui, Salazar, o rei da Síria, levou cativo, tá, o povo, carregando sobre as águas, e eles foram para uma outra terra. Ok, então é a mesma história, é o mesmo cenário, o que está acontecendo. Então foi lá o rei da Síria e levou esse povo. Pois bem, o pessoal do norte. Ok, então, olha só. O rei da Síria, em algum momento, ele decidiu liberar o povo. Vocês podem ir para onde vocês quiserem aí. Né? E o povo, então, fez lá uma reunião e eles chegaram à seguinte conclusão, que eles iriam para uma terra longe dos pagãos. Eles iam sair fora, de perto dos pagãos, né? E eles iriam para uma terra distante que nunca um ser humano viveu ali. Eles iam para uma terra distante que nunca um ser humano viveu ali. Presta atenção nisso. Ok. E ele diz assim, dessa forma, indo para uma terra distante que nunca um ser humano viveu ali e longe dos pagãos, eles queriam manter os seus estatutos, né, que eles nunca conseguiram cumprir na sua própria terra. Nunca conseguiram, mas eles queriam tentar em uma outra terra distante. Ok, eles entraram pelo rio Eufrates, nos espaços bem pequenos do rio, né? E eles então foram fazer uma viagem, né? E nessa viagem, né, que durou 1 ano e meio, o Criador mostrou grandes maravilhas, sinais para eles. Esse povo então ele foi disperso e a gente não sabe para onde esse povo foi, ok? Todo mundo entendeu? Mas a gente sabe que eles foram para um lugar onde nunca ninguém viveu. Pois bem, essa viagem tomou o quê? 1 ano e meio, continuando aqui em Esdras. Eles fizeram, aqui está Samaria, eles foram para a Síria e depois eles saíram pelo Golfo Pérsico e foram para algum lugar. E aonde foi esse lugar? Algum lugar onde não tinha ninguém. Tá? Pois bem, aí vem uma questão aqui. Então, esse povo, muito tempo atrás, muito antes do descobrimento das Américas e tudo mais, esse povo das 10 tribos do norte, tá? Eles saíram e foram para algum lugar do mundo. Um lugar onde nunca ninguém morou. Interessante. Agora vamos lá. A gente vai levantar uma questão aqui. Que os índios, tá? Tem vários historiadores que dizem que os índios fazem parte dessas 10 tribos perdidas. Porque eles foram dispersos muito antes do Reino do Sul. Certo? Então, teve uma pessoa, né, que estudou muito esses índios, que foi o James Adar. O James Adar é o maior especialista em índios da América do Norte. E ele viveu 40 anos até a morte dele junto com os índios. Tá? E segundo o chefe Joseph Riverinde e a esposa dele,
que também a esposa dele é da tribo Cherokee. Esse cara, ele nunca recebeu nenhuma desconfiança dos índios. Ele era tratado como assim uma pessoa que eles gostavam muito. E ele documentou várias coisas dos índios, principalmente dos índios Cherokee. E a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. Se os índios das Américas são as 10 tribos perdidas, então eles devem ter, vamos supor, características marcantes de suas tribos. Tá? Esse ponto que a gente vai levantar. O Reino do Norte. Para onde foi esse Reino do Norte? Será que o Reino do Norte são as pessoas que se dizem judeus hoje? Espera um pouquinho. A gente vai ver o do Norte e aí depois a gente vai ver o do Sul. Do Norte, o que eu posso já adiantar para vocês que a gente vai ver hoje é que basicamente eles estão nas Américas. Eles foram para as Américas. São índios de várias tribos e tudo mais. A gente vai falar sobre isso. Era uma terra que não tinha ninguém antes deles. Alguém se perguntou? Como é que os índios chegaram aí? Pois é. Tem história. Vamos lá. A história dos índios americanos. James Adar. Vamos pegar a página 13. Ao longo do tempo, eu venho fazendo muitas observações com os índios americanos e eu acredito que a sua linhagem veio dos israelitas, provavelmente ocorrida depois da dispersão do seu cativeiro da Assíria, diz o James Adar. Esse livro aqui do James Adar, olha só, ele viveu 40 anos junto com os índios até a morte dele e ele escreveu esse livro aqui em 1751. Esse livro é antigo pra caramba. 1751 ele escreveu lá as documentações dele, que hoje estão nesse livro, né, que você pode adquirir e tudo mais. Mas vamos lá. Essa descendência é provada através de seus costumes religiosos, costumes civis, maritais, cerimônias funerárias, maneiras, linguagem e tradições. Diz quem? Não sou eu, é o James Adar. Ok? Ok, continuando. Página 14. Os índios se dividiram de acordo com as suas tribos, assim como os israelitas o faziam. E cada tribo tinha um símbolo, assim como os israelitas o tinham. Eles nomeiam cada família por um símbolo de um animal, um outro objeto ou qualquer coisa desse tipo, né? Um outro objeto. Como se fosse um brasão. Por exemplo, a tribo do urso, a tribo do búfalo e assim vai. Ok. Aqui está o trecho do livro, o pessoal grifou e tudo mais, né? Da onde eu encontrei as informações. O pessoal que estuda essa questão. E vamos lá, página 16. Ó. Segundo o historiador, a divindade adorada pelos índios é chamada de Yahuwah. Yahuwah. Agora vem uma questão aqui, antes da gente prosseguir. Yahuwah, está aqui, inclusive no livro. Ó. Yahuwah. A questão dessa nomenclatura, inclusive ele não leu o E aqui, tá? Não é Yahuwah, é Yahuwah. Por quê? O que acontece? Você tem várias questões. Quando você está em outro país, você percebe que você fala uma coisa e a pessoa que está ouvindo você entende, às vezes, alguma coisa um pouquinho diferente, né? Você viu como o pessoal fala, quando quer imitar brasileiro, fala obrigado de um jeito esquisito? Pois é o sotaque, né? Você tem um sotaque para o ouvido do cara e o cara tem um sotaque para o seu ouvido. Então, segundo o James Adar, os índios chamavam de Yahuwah. Não Yahuwah, mas Yahuwah. A gente vai ver que, na verdade, tem outras passagens do próprio livro dele que ele mostra que os índios chamavam também o criador de Iá. Okay? Então, o correto, me parece que ele não entendeu bem, era Yahuwah, mas diz Yahuwah. Tem várias pessoas que dizem o seguinte: não, o nome do criador não é Yahuwah. Bom, então vai lá e fala para os índios que estão errados também, tá bom? Os índios, a gente vai ver aqui, eles têm muita história, eles têm muita informação e é muito claro que eles fazem parte das 10 tribos perdidas do Reino do Norte de Israel, certo? Então assim, vamos colocar aqui, então tá Yahuwah, que por ignorância dos tradutores foi mal traduzido por Adonai, o mestre, segundo o próprio James Adar, né? A divindade, ou seja, várias pessoas que tiveram com os índios ouviam Yahuwah e traduziam como mestre ou como Adonai. Mas na verdade o que eles estavam falando é um nome específico. Tá? A divindade também era conhecida pelos índios como Abba. E isso é interessante, porque eles falavam Yahuwah, segundo ele, e chamavam ele também de Abba. Abba significa pai em hebraico. Então os índios da América do Norte chamando o criador de Abba. Que é uma coisa que até hoje a gente faz, tá? Chama de pai, de Abba, né? Pois bem, de Abba o Grande, misericordioso, supremo, sagrado Espírito do fogo,
que reside sobre as nuvens. É assim que os índios se referiam ao Criador. Os rituais cerimoniais dos índios está mais de acordo com a lei mosaica do que com os costumes pagãos, de acordo com os escritos desse historiador. Pois bem, continuando aqui. No livro That's What the Old Ones Say, e a gente está falando deste livro aqui, que a gente vai ler algumas histórias emocionantes aqui, página 131, o autor, o chefe Joseph Riverwind, ele diz que a tribo dos Cherokees tem 5 festas que lembram claramente a Páscoa, a Pessah, a festa dos primeiros, dos primeiros frutos, o Bicurim, Pentecostes, que é Shavuot, o dia das expiações, que é o Yom Kippur, e a festa dos tabernáculos, que é Sukkot, né? Eles também possuem cidades de refúgio, como tinha na Bíblia os israelitas, né? Exatamente então como os israelitas. E também tinha uma pessoa que mantinha o fogo sagrado deles, o qual eles alegam ter sido acendido pelo próprio Criador. Então vamos lá. Os índios, eles têm o Firekeeper. E tem o Story Keeper e tem o Firekeeper. O Firekeeper é o cara que mantém o fogo sagrado e esse fogo não se apaga. Segundo eles, eles atravessaram o oceano sem esse fogo se apagar. Então tinha o Firekeeper. Como eles fizeram isso, aí a gente não vai saber, tá? É uma coisa que aconteceu na história, deve ter sido muito lindo, mas a gente não tem isso registrado. Mas eles mantêm o fogo aceso. Firekeeper é o mais bem guardado membro da tribo, tá? Então quando os ingleses que estavam entrando nos Estados Unidos, eles começaram a atacar os índios, eles sempre viam que tinha um cara que era super bem protegido, e eles saíam antes com ele e tudo mais. E quando eles fizeram lá um acordo de paz, eles perguntaram, quem que é aquele cara, né? Não é o chefe da tribo, a gente sabe que não é. E aí os caras falaram, não, aquele ali é o Firekeeper, o cara que mantém o fogo, né? Então tipo assim, os caras olhavam e falavam, pô, o cara da fogueira é tão bem protegido, por quê, né? E não é porque eles não sabem acender fogo, e sim porque eles têm um fogo que, na visão deles, foi o próprio Criador que acendeu. Desceu do céu e acendeu aquele fogo, e eles mantêm desde então aquele fogo aceso, né? O Firekeeper. Pois bem, continuando aqui. Esta tribo também tem o Storykeeper, que é o contador de histórias da tribo, em que muitas histórias são muito similares à Bíblia. Porém, eles já possuíam essas histórias antes dos conquistadores chegarem na América, né? Como, por exemplo, o que o Storykeeper diz? A história da criação, que diz que o mundo foi feito em 7 dias e o homem foi feito da argila vermelha. Que interessante. Olha só, o Storykeeper dos índios, Cherokee, diz que o mundo foi criado em 7 dias. Que coincidência, não? Diz que o homem foi criado da argila vermelha. Por que isso é interessante? Porque olha só, a gente fala assim, o homem foi criado do barro, mas o índio fala da argila vermelha especificamente. E a dama em hebraico significa vermelho. A dama significa vermelho. E o nome do primeiro homem feito da argila vermelha se chama Adão. Impressionante. E a mulher foi feita da costela do homem, segundo os índios. Não é segundo a Bíblia agora, é segundo os índios, olha só. A história também da Turtle Island, né, que era um grande continente quando estava tudo junto, os índios contam, né? E também de quando todos os povos falavam a mesma língua, os índios falam. E até mesmo do grande dilúvio, que veio para matar os gigantes, e que apenas uma família sobreviveu a esse dilúvio. História dos índios, hein? Que interessante, parece muito parecido com a história bíblica, não? Interessante, vamos continuar aqui. Na página 129... eles também citam a existência de um grande patriarca chamado Aquamani, que é bem similar ao que nós conhecemos como Abraão, né? Os Cherokees não permitem a adoração de ídolos, o que segundo eles dizem ser parte de sua antiga lei religiosa. Eles possuem 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Que interessante, hein? Esses índios estão bem informados, hein? E tudo isso aqui, o Storykeeper já tem antes de vir o pessoal colonizar a América. Então, interessante. Eles têm um dia de descanso. Eles consideram porco um animal com carne imunda. Uau, que interessante esses índios. As músicas cerimoniais deles, em geral, começam com Hallel, Hallelujah. Yeah, Aleluia. Ok? Eles não praticam adivinhação, sendo essa uma punição de morte entre eles. A palavra Cherokee para esposa é Rava, que lembra a palavra hebraica, que se escreve Shava, mas se lê Rava também. Percebe? A palavra que o Cherokee usa para esposa é Rava. E o mesmo som é para a palavra Rava em hebreu,
que nós entendemos como Eva. É traduzido como Eva pra gente. O nome de esposa para os Cherokees é Hava. E o nome de Eva em hebraico é Hava. Ok? Que significa doadora da vida, porque vai nascer dali a próxima geração. Que lindo isso. A palavra Cherokee para a terra é Iacani. Olha só, Ia. Você percebe que tem um Ia aqui? Iacani. Que significa apoio dos pés de Ia. Será que esses índios realmente são das tribos perdidas? Eu tenho 100% de certeza que sim, mas vamos lá. Em ambas as culturas hebraicas e Cherokee, o dia é contado a partir do pôr do sol. Em ambas as culturas hebraica e Cherokee, o sacerdote se veste com linho branco e uma placa peitoral com 12 pedras. Interessante. Muitos dos anciãos dos Cherokees proclamam ser descendentes dos israelitas, na página 127 desse livro aqui. Ok? Tá aí algumas fotos dos índios americanos. Né? E continuando. Agora, existem duas histórias dos índios Cherokees e dos índios Lakotas que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou ler aqui a primeira da página 125, que é menorzinha, mais rápido. E depois uma história linda da página 84, que tipo assim, vai deixar todo mundo assim pensando, tá? Então vamos lá. Primeiro a da página 125. Diz assim, ó. Olha só que interessante. O Shepherd Joseph Reverend diz: a minha história favorita dos Cherokees é chamada de The Oldest Cherokee Story Ever Told. A história dos índios Cherokee mais antiga já contada. Ela conta sobre uma grande estrela que apareceu no céu a leste. Então, os Cherokees, na região de, hoje, no tempo moderno, de Tallulah Falls, né, localizada no norte do estado da Geórgia, né, diz o que? Como eles chamam de Spirit Beings. Spirit Beings, tá? A tradução é anjo, tá? Pra gente. Para eles é Spirit Beings, né? Mas seres espirituais. O termo que a gente usa para isso é anjo, tá? Então ele diz como o anjo, o anjo trouxe uma mensagem para o Cherokee de que the greatest holy man, olha só, o maior homem sagrado que o mundo viu nasceu. Eles viram uma estrela no leste. Veio um anjo, segundo os índios Cherokee, falando 2000 anos atrás que, olha só, o homem sagrado tinha nascido. Ok? Eles contam a história. E esses anjos contaram, esse anjo contou a história dos grandes milagres que esse homem, grande homem sagrado, realizou depois dos mares. Uau! Né? As pessoas falam o seguinte: como é que os povos da terra sabem sobre o Messias? Os povos não sabem, só quem estava lá que ouviu. Olha só o que diz os índios Cherokee. As pessoas são estúpidas, elas não pensam, né, nas coisas. Não pensam que as pessoas vão receber informação nem nada. Para elas anjo não existe, nada acontece, tudo é aleatório, etc. Tal. Olha o que os índios dizem, certo? Da estrela de Belém, tá? Para quem não percebeu a ligação. Estrela de Belém, vindo de leste. A estrela de Belém, eles viram a estrela de Belém. E aí depois eles veem um anjo, um Spirit Beings, falar para ele: o grande homem sagrado nasceu. Depois ele vem falar os feitos que esse grande homem fez depois dos mares. Puxa. Vamos para a página 125, porque essa história aqui, para a página 84, que essa história que eu acabei de contar não é quase nada perto da história da página 84. Vamos lá. Vamos lá, que essa história aqui é louca. Vamos lá. Olha só. Diz assim: uma grande e terrível doença caiu sobre a terra. Tá? Os índios contando, tá? Ok. E todo o povo ficou doente e começou a morrer. Né? E ninguém sabia o que fazer. O homem dos remédios e a mulher dos remédios tentaram de tudo, com seu mais profundo conhecimento em chás, em ervas medicinais, em plantas, mas nada funcionou e o povo continuou a morrer. Como de costume, o Old Man Chief, o chefe
ancião do povo. A gente está falando do patriarca do povo. O Old Man Chief, o patriarca da tribo. Se preparou para a sua jornada para ir para o Monte Sagrado, de forma rápida, para rezar. Ele fez um jejum e foi, ok, para o Monte Sagrado para rezar, para conseguir resposta. No primeiro dia, o chefe foi para a montanha. Ele esteve lá, colocou suas mãos para cima, para o heaven, para o céu, ou para o heaven, né, que o pessoal põe céu, a gente vai traduzir aqui. E ele chorou e lamentou em alta voz, né? Criador de todas as coisas, aquele que dá a respiração, o fôlego da vida. Eu venho, né, humildemente até você para pedir uma visão. Nosso povo precisa de ajuda. Eles estão morrendo. Diz imagine, o senhorzinho, o ancião da tribo. Eu não sei o que fazer. Nós tentamos de tudo que nós sabemos, e nada funcionou. E o povo continua a morrer. E aí ele pergunta, olha só, existe alguma planta, alguma planta que tu pode me mostrar para que eu possa fazer um chá para trazer esse povo de volta à saúde? E aí nenhuma resposta ele ouviu. No segundo dia, o chefe continuou lá na montanha, com as mãos para cima, olhando para o céu. E mais uma vez, no dia ele cantou, ele dançou e ele rezou. Olha só, a gente vai ver essa questão da dança e os cantos dos índios, tá? Então ele cantou, dançou e rezou. Ele olhou para cima, cresceu seus olhos até o céu. E ele chorou mais uma vez. E ele disse, Wakan Tanka, o grande e único. Tu sozinho sabe todas as coisas. Tu é aquele que espalhou as estrelas no céu. O seu povo está morrendo. E eu não sei o que eu faço. Nossa medicina, nossos remédios, nosso povo dos remédios, as pessoas do remédio, né? Tentaram de tudo, de todas as ervas. O nosso Holy Man, que deve ser como é que se fala? O pajé, alguma pessoa sagrada lá, né? Tentou todas as rezas. Nada está funcionando e o povo está morrendo. E aí o índio pergunta, o primeiro dia ele perguntou se existia alguma planta. Agora olha o que ele pergunta. Existe algum som que tu podes me ensinar para que eu cante para o meu povo e eles voltam à vida e voltem a viver bem, né? E não houve resposta. Ele perguntou por erva, não houve resposta. Perguntou por uma música, um som, não teve resposta. No terceiro dia, esse velho, esse senhor idoso, o chefe, continuou no monte, né? E aí ele começou a sentir fome, ele estava de jejum. E o seu estômago estava vazio. Ele então sentiu muita sede. Uma sede como um fogo que era impossível de apagar. Então ele permaneceu na expectativa. Ele não parou. Ele ficou lá, pelo seu povo. Ficou desesperadamente olhando para o céu, por uma resposta. Então ele ergueu suas mãos de novo para o céu. E ele clamou, de novo ao Criador. Tunkasila, o grande Pai, você, o qual que não tem nem início nem fim, tu, que formou o homem da terra nas palmas de sua mão, as suas crianças precisam da sua ajuda. Elas estão morrendo e nada que nós fazemos funciona. Por favor, Criador, diz aqui, tá a história. Vai chegar a parte mais emocionante. Tá? Existe alguma dança que tu pode me mostrar para que eu possa rezar e lutar no mundo espiritual para resolver o problema? Ou seja, quando os índios dançam, eles estão dançando, cantando, na visão deles, eles estão lutando no mundo espiritual. Lembre-se que o rei Davi, ele dançava na frente da arca. Interessante isso, né? Que coisa bonita.
E aí o que acontece? Primeiro dia ele pediu uma erva, o segundo dia pediu uma música, o terceiro dia pediu uma dança. E ele não teve resposta. Tá? A luz do sol estava indo na sua jornada ao oeste, né? E o chefe olhou, né, a beleza que o Criador tinha feito. Com somente uma pequena quantidade de tempo sobrando, no final do quarto dia, o chefe segurou sua fé e o Criador respondeu sua prece. No final do quarto dia de jejum, ele lentamente levantou seus braços novamente para o céu, com sua face para o heaven, para o céu. Ele, então, a fome dele se foi, a sede dele se foi, sumiu a fome e a sede. O seu espírito, ele foi sustentado pelas músicas e pelas orações que o seu povo desesperado estava fazendo por aquele homem. O povo inteiro falou, a gente mandou o patriarca, né, o índio, o chefe, e o povo inteiro naquele momento cantou e rezou. E aquela música, aquela reza desse povo inteiro alimentou o espírito do chefe. Ok? Ele parou de sentir fome, parou de sentir sede, e ele disse: grande mistério. Tu que criou a lua e as estrelas e colocou elas no céu. Tu deu vida a nós, nos sustentou por gerações. Por favor, Criador, as suas crianças estão morrendo e eu não sei o que fazer. Já procurei em preces a resposta, né? E eu preciso de uma resposta. Como meu povo pode ser salvo, grande e único Criador nos céus? Olha só, a primeira pergunta dele foi erva medicinal. Segunda, música. Terceira pergunta, dança. No quarto dia, a pergunta foi como meu povo pode ser salvo? Ele fez a pergunta certa. Aí ele recebeu a resposta. Então, o Criador mandou um Spirit Being, né, um anjo, né, que então veio do céu, em cima do chefe, né, e o chefe se jogou aos seus pés. Se jogou prostrado aos seus pés. Ok. Diante daquele espírito poderoso que estava na frente dele. Esse anjo moveu suas mãos e com seus dedos abriu uma janela no céu. Ok? Em cima do ancião. E ele olhou para cima, dizendo: olhe através dessa janela e você vai ver a resposta para todas as suas preces. Disse o anjo com autoridade. Então o chefe olhou através daquela abertura no céu que o anjo tinha feito. E ele viu um homem que estava pregado e levantado num madeiro. O anjo então falou de novo: ele está morrendo para que o seu povo possa viver. O chefe, com seus joelhos tremendo, agradeceu o Criador, e ele sabia que o seu povo já estava curado. Tá? História dos índios, né? Cherokee e Lakotas. Pergunta: você tem alguma dúvida que esses caras aqui fazem parte das 10 tribos perdidas? Eu não tenho. Vamos continuar aqui. Segundo o Adair Starr, que é outro livro aqui, ó, 1984, Penny Buttrick, 1830. Outras tribos também apresentam similaridades hebraicas com as tribos israelitas. Chickasaw, Choctaw, Haliwa, Saponi, Muscog Creek e Seminoles. A gente vai falar sobre eles. Aqui está a tribo do Chickasaw, né? E uma coisa interessante que vocês podem observar, que vocês percebem que eles têm borlas nas roupas. Borlas é uma das coisas que está escrito na Bíblia para o povo, é fazer borlas, deixar os fiozinhos na roupa, com um fio azul, e eles usam. Que interessante isso, né? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a tribo de Ruben, no Seminoles e no Muscog Creeks. São duas tribos. O chefe Joseph River Wind é da Muscog Creeks, da tribo Muscog Creeks,
e a esposa dele é dos Cherokee, tá? Bom, vamos lá. Essas duas últimas, as tribos dos Muscog Creek e Seminoles, elas alegam ser descendentes da tribo de Rubens. E assim como está na bênção de Rubens, a gente vai ver em Gênesis, capítulo 49, versículo 4. Rubem, tu és meu primogênito, meu vigor, as primícias de minha virilidade, cúmulo de honra, superior em poder. Turbulento como as fortes águas, já não serás o mais importante, pois tu cometeste um pecado. Né? Pois bem, a tribo dos Seminoles ficou conhecida por matar Ponce de Leão. É uma tribo extremamente violenta. O cara tá lá de armadura, não sei o que. Eles conseguiram matar Ponce de Leão, famoso conquistador, com um dardo venenoso. Esta tribo é conhecida por sua honra e orgulho, assim como a tribo de Rubens, que está aqui a bênção de Rubens. É orgulhosa, é uma tribo orgulhosa. O que os levava a ter as batalhas mais ferozes contra os conquistadores, mais brutais. Esses eram os da tribo de Rubens, né? Seminoles e Muscog Creeks. Okay. Além disso, os Seminoles não participaram do tratado de escravização dos negros que outras 5 nações de índios participaram. Os conquistadores fizeram um tratado, ó, tudo bem, a gente não mexe com vocês, mas quando um índio aparecer, um escravo aparecer aí, você vai mandar eles pra gente. Os Seminoles e os Muscog Creek, a gente não vai assinar nada. Olha só. Pelo contrário, eles não cederam a essa demanda e quando um negro que tinha fugido chegava até a sua tribo, era assimilado e tido como um deles, casando inclusive com suas próprias filhas. É por isso que tem os Seminoles negros, inclusive. Poxa, que lindo isso! Eles entendiam que aqueles caras, tá, escravos, eles entendiam que fazia parte dos israelitas também. Vai vendo como é que é o complexo o negócio. Os índios e o pessoal que veio da África também, tá? Os escravos, boa parte dos escravos. E eles inclusive assimilavam, ó, não, vocês aqui, tudo bem, vocês fazem parte do nosso povo, tá? O problema aqui são os branquelos, tá? Especificamente. Mas vamos lá, continuando aqui. Olha só, a tribo dos Seminoles é instável como as águas, pois estava sempre se movimentando. Durante os anos das invasões dos conquistadores, os Seminoles eram conhecidos por viajar pela costa da Flórida Keys, Bahamas, Ilhas de Cuba e Porto Rico. E diz que eles se movimentaram desde as montanhas de Quito, no Equador, até se estabelecerem na Flórida. Olha só o que diz a bênção deles. Turbulento como as fortes águas. Parece, não parece? Me parece que sim. Além disso, vamos para a próxima. Tribo de Isacar. A tribo de Isacar. Vamos ver a bênção de Isacar? Cada tribo tem uma bênção, tá? Olha só, Gênesis 49, versículo 14 até o 15. Isacar é um jumento forte e perseverante, repousando entre duas cargas. Repousando entre duas cargas? Como assim? Olha só, imagine o burro aqui, quando o pessoal coloca 2 cargas, uma para cada lado do burro, sabe? Isacar é um jumento forte e perseverante, repousando entre 2 cargas. Tem pessoas que pensam que burro é uma palavra pejorativa. O burro, o animal, foi o único animal, tá, que teve o prazer e o mérito de carregar o Messias, o burrinho, ok? É um animal muito bonito. E no México, burro, procura assim, mexicanos. Vai aparecer sempre a foto de um mexicano com burro. Eles gostam muito, é o símbolo do México, é o burro. Percebe? O símbolo dos mexicanos. O símbolo da tribo de Isacar é o burro também. E olha só, Isacar é um jumento forte, perseverante, repousando entre 2 cargas. Quando compreender como é bom o seu lugar de descanso e como é agradável sua própria terra, ele se inclinará a fim de que lhe seja colocada a carga sobre suas costas e, sem reclamar, trabalhará como um escravo. Uau! O que você vê nos mexicanos aqui nos Estados Unidos? Eles trabalham pra caramba sem reclamar. Sempre que tem uma coisa pesada, chama mexicano. Ah, é alguma coisa de construção. Ah, se você não chamar o mexicano, o negócio não está pronto. Por quê? Porque os mexicanos... olha aqui a bênção deles, o símbolo deles, o símbolo do México. Esses caras aqui, segundo esse estudo, fazem parte da tribo de Isacar. Agora, que já sabemos onde estão as 10 tribos perdidas, vamos ver onde estão as tribos de Arudá, Judá, Benjamim e Levi, que são as tribos do Reino do Sul, certo? No próximo vídeo. Por enquanto a gente já viu. O Reino do Norte foi disperso antes, são os índios, boa parte dos índios, talvez não todos, mas boa parte deles, certo? A gente tem os mexicanos e também a gente vai ver para onde foram o pessoal do Sul, ok? Próximo vídeo.
Por hoje é isso, muito obrigado a todos. Não se esquece de escrever na lista de e-mails e depois entrar no e-mail e confirmar, tá bom? Por hoje é isso, muito obrigado, até mais.